Olá pessoal, meu nome é Elton Júnior. Queria um prazer imenso estar aqui com vocês e a gente estar podendo trocar essa ideia sobre o carnaval, né? Sobre a origem do carnaval de rua e suas curiosidades. De antemão, eu quero agradecer à Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, agradecer à Secretaria de Cultura, que está desempenhando um ótimo trabalho. Nós tivemos a oportunidade de estar no Connect Arte 1, estivemos também no Festival Nelmo Ricardo e a gente está voltando aqui agora para participar do Connect Arte 2 e poder estar trocando esse conhecimento com vocês, enfim, tá podendo trocar uma ideia, né? Não chamo nem de um workshop ou palestra, porque a gente acaba aprendendo muito também quando a gente começa a falar sobre um tema que a gente gosta e sente prazer em desenvolver, né? Então, essa vai ser basicamente uma narrativa, tá bom? Da ordem cronológica da história do nosso carnaval, tá bom? A gente vai pegar desde lá de trás, desde o início, lá dos ranchos, né, no século passado, e a gente vai vir contando essa história. Eu quero chegar com vocês até o início desse século, tá bom? Não quero passar muito não, porque a gente pode deixar, nada mais do que a gente deixar a galera curiosa, para a gente poder falar sobre os novos episódios, né, e tudo mais do carnaval, quiçá numa nova oportunidade, tá bom? Então vamos ver como é que a gente vai desenvolver até lá, para a gente poder trocar esse conhecimento junto com vocês aqui, tá bom? Primeiro eu vou apresentar um resumo da nossa proposta, né? A gente vai contar a história dos blocos de carnaval de rua de Nova Friburgo, a origem dos primeiros blocos da cidade, como eu falei lá atrás, a importância do carnaval de rua como mola impulsionadora da cultura friburguense, né? E da cultura no geral do nosso estado e do nosso país, né? Os blocos representam muito, não só aqui na nossa cidade, mas como no Carnaval do Rio de Janeiro, Carnaval de Recife, todos vocês conhecem, né? Aqui nós vamos falar sobre os primeiros ranchos, né? Que eram chamados os blocos. Vamos falar também as transformações de alguns blocos para a escola de samba, né? Inclusive os blocos de enredo hoje em dia, eles já não são chamados mais de blocos de enredo, eles são chamados de blocos de escolas de samba, né? Do grupo A, onde está sendo dividido escolas de samba do grupo A e escolas do grupo especial, né? A gente vai falar também sobre as diferenças dos blocos, né? Tem o chamado blocos de rua, tem chamado os blocos de embalo, tem chamado também os blocos de resistência, enfim, tem os blocos que são divididos em blocos de concentração e blocos de desfile. Tem blocos que se sentem mais à vontade em concentrar num lugar, ficar ali o tempo todo, né, animando os seus foliões e tudo mais, e não há desfile, né? Inclusive há muitos blocos tradicionais que optam por esse modelo de carnaval, né? Outros já não, outros gostam de desfilar. Em Friburgo teve um bloco na década de 80, que era o bloco dos malas, né? Um bloco super animado, que o bloco gostava, era um bloco de desfile, né? Só que o bloco fazia o sentido contrário do sentido tradicional das escolas de samba e blocos de enredo aqui na nossa cidade, né? O bloco dos malas, ele cismava, ele dizia muito que não tinha regras, né? Então ele acabava fazendo a passagem contrária no carnaval de rua. Era um bloco super tradicional também da nossa cidade, né? Vamos falar sobre os blocos mais populosos, né, que nós tivemos ao longo do nosso carnaval. Já posso até citar alguns. A banda da Predial Primos, né, que vem desde da década de 80 também. Os mexicanos lá atrás, a gente inclusive falou disso na nossa sinopse, né? Presidiários de Alcatraz também, no final da década de 80. E mais recente, nós temos a banda dos 990, que representa uma banda centenária da Campesina, né? E tem um bloco super famoso, um bloco que arrasta a multidão, que é a banda dos 990, que também é um bloco que tem mais de 20 anos. E temos o blocão do Rastafari, no qual me honra muito ser o presidente, né? Um dos fundadores do bloco e presidente, e um bloco também conhecido por todos nós, que arrasta a multidão. Nós vamos contar essa história de forma bastante lúdica, tá? Eu vou falar sobre algumas curiosidades, enfim, alguns detalhes, algumas coisas mais, né? Vamos falar sobre os blocos que marcaram a época, né?
o blocozão também do Nova Friburgo Country Club, o Maluco Beleza, tem os blocos dos clubes, né, hoje em dia, o bloco do Frisão, o Gigante da Serra, o Urubu da Serra, né, e tem a Máquina Tricolor, o bloco do Fluminense também, e agora o Alvinegros da Serra, recém-criado pela torcida do Botafogo, que não poderia deixar de faltar, né. É importante que vocês saibam que esse foi um trabalho de pesquisa, né, que toda a nossa equipe preparou aqui, mas a gente não pode deixar de enaltecer quem de fato traz a maioria desses dados aqui para o nosso bate-papo, para nossa história, né, cara? Então eu quero agradecer demais, e é um grande amigo, eu me sinto lisonjeado de ter a amizade dele, que é o Davi Macena, que tem um belo livro, tá? Depois eu vou ver se eu até mostro para vocês aqui, Até Quarta-feira, que é um livro maravilhoso e retrata de fato todas essas curiosidades do nosso carnaval friburguense, tá? Eu fiz uma pesquisa também e consegui maravilhosas informações através da historiadora Janaína Botelho. A Janaína tem um acervo também sensacional. E outros dados mais nós pegamos na internet. Pegamos também no jornal Século XXI, de Francisco Roem. Maravilhoso, assim, a leitura gostosa, uma leitura simples e tudo mais, que você consegue decifrar e detalhar bastante coisas, e assim, bastante curiosidade realmente. Os fatos, o Francisco colocou assim, de forma também cronológica, então facilita para a gente estar entendendo, né, e falando sobre o tema. E então isso nos deu respaldo assim, para a gente poder né, saber alguns fatos do passado, enfim, tudo mais. E inclusive eu convido, né, os novos sambistas e amantes do carnaval. Inclusive eu tenho alguns que são estudiosos, né? Alguns amigos. Tem um compositor, Bruno da Ilha, que é um grande estudioso. Eu tenho o Cristiano Vilhelme também, que é do site Friba Folia. Então são pessoas que são amantes do carnaval, gostam do carnaval, e a gente precisa recontar essa história mais recente, né, do nosso carnaval friburguense. Assim, eu consegui muitos dados antigos, né, assim, dados históricos das fundações, das escolas de samba, dos primeiros blocos, enfim, tudo mais. Mas hoje em dia, para a gente conseguir, às vezes, informação sobre o carnaval friburguense, a gente fica um pouco perdido, né? E a gente tem toda, hoje em dia, a estrutura da internet, enfim, dos blogs, sites, a facilidade de encontrar os livros, informações nos sites de pesquisa também, né? Mas por incrível que pareça, acho que falta isso, né? Acho que a gente tem que alimentar isso nos departamentos culturais das escolas de samba, né, cara? Incentivar, fazer um trabalho de incentivo com os blocos de carnaval de rua da nossa cidade também. Para quê? Porque a gente possa ter esse material, para a gente que possa estar atualizando de fato todas as informações que envolvem o mundo do carnaval, que envolvem o mundo do samba. Nós temos uma cidade que é apelidada como o segundo maior carnaval do estado, né? Então a gente precisa ter isso com a gente, precisa ter essas informações, é de suma importância, é relevante, e para a gente poder sempre ter um acervo, né, e um conteúdo para a gente poder estar contando essa história, espalhando as pessoas saberem cada vez mais sobre a nossa história no carnaval, né? Os turistas também poderem procurar a cidade de Nova Friburgo, né? Para a gente poder estar incentivando, incrementando cada vez mais o nosso carnaval. Hoje em dia, o nosso carnaval tem cerca de 22 blocos, tá? Entre blocos de desfiles, blocos de rua e blocos de resistência. A gente quer mostrar a importância desse tema, né, para a gente desenvolver mais o carnaval e saber de forma elaborada a gente conseguir um crescimento bacana, né, cara? Resgatando as marchinhas de carnaval, né, fazendo novos formadores culturais, enfim. Recentemente, eu vou falar mais para frente, foi criada a Liber, que é a Associação da Liga dos Blocos de Embalo e Rua de Nova Friburgo, que eu acho que vai vir para dar um suporte, poder contribuir e fomentar a cultura da nossa cidade. Tá bom? Esse foi um apanhado, e agora, mais do que nunca, eu quero fazer essa cronologia bem sucinta e bem rápida com vocês, para a gente poder aproveitar, tá bom? Então vamos lá?
vamos falar sobre a cronologia do carnaval friburguense. Em 1800, olha lá, hein, gente, perde não, 1849, a gente tem a primeira referência sobre o carnaval em Nova Friburgo. Estima-se que através, né, do Código de Postura, em 1849, houve a proibição do endrudo, que nada mais é do que um antigo folgueto carnavalesco, onde os foliões passavam um pelos outros, né, se molhando, lançando baldes de água, limões de cheiro, né, tiravam também farinha com uma espécie de batalha entre eles, enfim, tudo mais. Passava-se também as carruagens, né, ricamente enfeitadas com flores, que era a elite local da época, né, eram os veranistas, né, a exemplo da família de Rui Barbosa, que desfilava sempre pelas ruas da cidade também, com muita elegância e tudo mais, né. A maioria desses veranistas, eles tinham residência, né, aqui em Nova Friburgo, e também abriam os salões das casas, né, dos casarões, para que houvesse os bailes, né, os famosos bailes de carnaval, então já, né, nessa época, né. Aí, com o passar do tempo, enfim, os desfiles, né, das carruagens enfeitadas, com flores, enfim, tudo mais, já foi substituído pelos automóveis, né, os automóveis conversíveis, automóveis sem capota, que naquela época falava-se muito, né. E aí, olha que legal, cara, havia uma batalha de flores, né, passava um carro pelo outro e fazia uma batalha jogando flores, enfim, uns nos outros e tudo mais. Os ocupantes também, naquela época, já levavam os confetes, serpentina, enfim, lança-perfume, então já tinha essa movimentação no carnaval lá atrás, né. Mais pra frente, né, quando se inaugurou o serviço, né, os clubes de serviço, né, que a gente chama, como o Clube do Xadrez, Clube dos 50, a Sociedade Alemã de Nova Friburgo, que é a CF, né, cara, e o Country Club, a elite friburguense passa, isso mais lá na frente, a elite friburguense passa a frequentar, né, os clubes, né, os bailes carnavalescos realizados nos clubes. Também haviam os grandes hotéis da cidade, o Hotel Engert, o Hotel Central, o tradicional Hotel Saluce também, né? Aí já começavam também a concentrar os bailes também nesses hotéis, né, cara? As primeiras agremiações de Friburgo vieram em 1891, tá? 1891, sai noticiário, 2 clubes carnavalescos na época, os Fantasmas e o Rei do Fogo, desfilaram pelas ruas da cidade, aí, distribuindo flores e distribuindo versos. Em 1894, há uma manifestação política, tá? As agremiações de Nova Friburgo já fazem um manifesto contra o projeto de luz elétrica, água e esgoto, da companhia de bondes, né, movidos pela eletricidade, e contra já os impostos. Então você vê que a gente, em 1891, os primeiros blocos, em 1894 já tem uma manifestação política, né? Em 1896, há o registro do primeiro grande baile oficial, que foi no Hotel Central. Um baile organizado pelo Dr. Farinha Filho. Então, assim, é o primeiro relato que a gente tem realmente de um baile de carnaval. Em 1898, já se falava em censura do carnaval. Proibiram as pessoas de usar máscaras nos bailes do Hotel Saluce, o Palácio das Fadas. E o carnaval popular também já começou a ser incentivado nos salões da banda Euterpe Friburguense e da banda Campesina. Então, olha só, a primeira censura do carnaval já em 1898. Em 1900, os primeiros carros alegóricos, isso aí, realizava ali na Praça 15, hoje atual Praça Getúlio Vargas, um desfile de automóveis conversíveis e tudo mais, onde as senhoritas, né, da época exibiam seus charmes, atiravam os confetes e serpentinas, enfim, aquela mesma história, né, no final ali de 1890, né, naquela década ali, no início dos anos 1900,
Então a gente já é denominado assim carro alegórico esse tipo de manifestação, né? Em 1901 choveu muito na cidade e tudo mais, e o pessoal se refugiou no Teatro Dona Eugênia. O teatro abriu as portas para o pessoal fazer o baile ali dentro, dentro do teatro, né? Chovia muito na rua e tudo mais. Em 1912 já tiveram novos blocos, né, na área, criação do Chuveiro de Ouro e da Lira Friburguense. Além de belos cordões, dos carros ornamentados, eles animavam as ruas de Nova Friburgo, lançando perfumes, enfim, e brincando nos salões. A primeira competição veio em 1914. No concurso de cordões, a Lira Friburguense ficou em primeiro lugar, seguido pelo Prazer da Infância e o Chuveiro de Ouro, respectivamente. Em 1917, registro de mais um bloco na área. Era o Rancho Flor da Mocidade. O Rancho Flor da Mocidade é um bloco que a gente, quando começou a fazer a movimentação de blocos e lá atrás, né, a gente já escutava falar no Rancho da Flor da Mocidade. Em 1918, a terça-feira se destaca, quando quase 1.000 foliões lotam a Praça 15, né, a atual Praça Getúlio Vargas. Então a terça-feira já começa a ficar muito forte aqui na cidade de Nova Friburgo. Em 1922, os blocos começam a crescer, tá? Os ranchos, né, até então na época, tinham Flor do Giló, o Prazer da Mocidade, a Flor da Lira de Friburgo, a União das Morenas, a Estrela do Oriente, Chuveiro de Ouro, Treme Terra, Mimosa Violeta, entre outros. Então você já vê que já há um movimento realmente já no Carnaval de 1922. Em 1926, a grande invasão que eles falam dos blocos, essa quantidade de blocos que eu citei há pouco, praticamente triplicou. Então há nos relatos que 1926 foi a grande invasão dos blocos. Em 1928, além do Friburgo Palace Hotel e o Hotel Floresta, a Escola Sociedade Alemã também promove importantes bailes, inclusive o concurso de fantasia. Então a gente vê que como é que o carnaval deu um salto já ali, né, iniciando a década de 30, né? Em 1929, registra-se a presença do Rancho Prazer da Mocidade, cantando um samba chamado Quebra Baiana, de Adolfo Serpa e Pedro Batista. Na Alameda dos Eucaliptos, desfilam o bloco Galo Pinica o Pinto e Ex Já Quebrou, além do bloco Meu Boi, Não Empurra Que É Pior e o bloco das Baronesas. O carnaval sempre nos proporcionou grandes nomes, né, dos blocos de embalo, de blocos de rua, né? Já vinha dessa época já. Um pouco se perdeu há pouco, assim, em relação a isso, né? Parece que ficou um pouco mais sério também, e pelo que a gente vem hoje em dia, né, a situação que a gente vive no mundo como todo, né, onde as pessoas se ofendem por qualquer brincadeira, enfim, tudo mais. Eu acho que realmente essa época de ouro, essa época do carnaval de rua, né, dos blocos engraçados, vamos botar, dos memes da época, né, acho que tinha um pouco mais de liberdade, enfim, tudo mais, até mesmo nas construção das marchinhas, né, de carnaval. Então eu acho que essa época, acho que isso aí a gente não volta atrás. Em 1937, houve o primeiro desfile organizado. Por decreto do presidente Getúlio Vargas, as escolas de samba devem dar caráter didático às suas apresentações. Foi proibido também o lança-perfume. E em Friburgo, realizou os primeiros julgamentos, né, as primeiras as regras, né, para a categoria de blocos. E a gente teve como campeão, o primeiro campeão foi o bloco Sossega Leão, criado na colônia de férias da Marinha. E na categoria rancho, o primeiro campeão foi o rancho carnavalesco As Entrelinhas, certo? Então, houve aí, então, em 1937, o primeiro concurso de desfile organizado de blocos e rancho na nossa cidade. Daqui a pouquinho a gente volta
para contar mais um pedacinho. Então, pessoal, em 1939, o samba ganha o mundo. Aí a gente já fica famoso, né? Porque houve a primeira música exportada para a América e para toda a Europa, que foi a Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, né? Então aí o nosso samba agora rompe todas as fronteiras e tudo mais. No final da década também, a gente já registro, né, do Bloco dos Índios, né, do Bloco Boi Ligeiro, do Bloco do Boi e do Bloco da Vaca Malhada, né, aqueles nomes que a gente fala que era muito bacana. Nos anos, em 1940, o Clube do Xadrez já se destaca, de fato, como o grande baile do carnaval friburguense, né? Aí o início da década também é formado por outros grandes bailes também, né? Brincar o carnaval no Cassino do Turista, no Clube do Xadrez, né? No Salão da Banda Euterpe também, enfim. Dizem que no Olifas, Hotel Olifas, tinha um banho, uma fantasia que era maravilhoso, era um dos melhores bailes da cidade também, enfim. E a gente vai virando a chave para a gente chegar já no final da década de 40, exatamente em 1946, onde teve a fundação da primeira escola de samba de Nova Friburgo, a Sossega Leão, em 1946. A escola foi fundada pela turma da Boa Vontade, que eram hóspedes que ficavam ali no sanatório naval, né? Então, a primeira escola de samba de Nova Friburgo é a Sossega Leão, em 1946. Em 2 de fevereiro, também, é fundada a Alunos do Samba. Aí todo mundo passou a conhecer, né? A grande Alunão, que foi fundada, sabe aonde? Essa é uma curiosidade legal, hein? Foi fundada no Rio Cordoeira. Isso aí, Alunos do Samba. A origem da Alunos do Samba é no bairro Cordoeira, né? Já com suas tradicionais cores azul e branco, né? Já como a madrinha da escola de samba, a escola de samba Portela, enfim. Mas Alunos do Samba foi fundada em 46, no bairro do Cordoeira. Em 1947, houve o primeiro concurso de escola de samba, né? Ele aconteceu ali, o desfile aconteceu em frente ao Clube do Xadrez, né? Avenida Rui Barbosa, que hoje é Galdino do Vale Filho, todo mundo conhece, né? E ela serviu de palco ali dos desfiles de 47 até 1952, certo? Então o desfile era ali no Xadrez. Em 48, a gente teve a fundação de grandes escolas de samba, né? Que foi a Saudade, a Roxo Branco, do Barripu, né? E a Village, a Verde Branco, né? Com grandes fundadores, né? A Saudade com Moacir, Didi e Tito, a Village no samba também com a família Gastim, a Avelar Garcia, Dona Tereza, né, cara? Tião, Seu Nelson, enfim, também grandes baluartes do carnaval friburguense, né? Aí a gente passa por um ponto importante também, em 1953, onde houve a mudança dos desfiles, né, cara? Os desfiles passaram a ser realizados ali na Praça Getúlio Vargas, saiu lá de frente do Xadrez e passou ali para a Praça Getúlio Vargas, certo? E em 1956 foi o primeiro desfile na Alberto Browne. Então, de 56, então a gente veio para Alberto Browne, onde a gente ficou até hoje. Nós tivemos 2 mudanças importantes nesse trajeto. Acho que em 94 e 95 o desfile foi as 2 vezes na Euterpe friburguense, né, desde 56, e o Alunão, inclusive, ganhou esses 2 carnavais. E em 2009 também, quando até então o secretário de turismo era o Jorge Freitas, o mago do carnaval, ele também fez como teste um desfile lá na Euterpe também, mas acabou voltando, enfim, para Alberto Browne e tudo mais. O Jorginho também fez uma coisa bacana também, ele tentou inverter o lado de concentração tradicional dos desfiles aqui no Alberto Browne. Assim, eu fui sucesso, me lembro muito bem, mas acabou que não foi para frente e tudo mais. Em 1958 tem um fato histórico também. A Alunos do Samba ela desfilou no Rio de Janeiro. Até então, até os dias atuais, e acredito que isso vai ser um marco, vai ficar para a história. A Alunos do Samba foi a única escola friburguense que desfilou no Carnaval do Rio de Janeiro.
Em 68, a gente, um pouquinho mais para frente, já vem a fundação das Browns, né? Acadêmicos das Browns, escola verde e branco, escola com José Damasceno, fundador, Pedro Inácio, Érico Gripe, família Gripe também, enfim. As Browns eram uma escola muito forte e fez várias crias, né, para o carnaval friburguense, assim, foi uma geração que rompeu barreiras de fato, né. Em 68, a prefeitura organizou o concurso das escolas de samba, só que foi um fato histórico também, porque só houve um quesito a ser apurado. Eles só apuraram o conjunto. A prefeitura em 1969. Em 70, foi criada a primeira associação das escolas de samba, a ESFRI, Associação das Escolas de Samba Friburguense, por até então o senhor Humberto Fontão. Humberto Fontão, um cara fundamental na cultura da nossa cidade, né? Então, em 70 foi criada a primeira associação. Em 1992 que foi criada a Lisbenf, que é quem administra o carnaval até os dias atuais. 1992, isso aí. Em 72 surgem os blocos de enredo, que é uma história que a gente tem que ter um capítulo especial, né? Falar só sobre os blocos de enredo, né? Nesses 41 anos teve Raio de Luar, que foi o bloco que mais conquistou títulos. Tem o Globo de Ouro também, Vai Quem Quer, Os Que Bebem Não Vieram, que é um bloco até de origem da minha família, o Bola Branca e o Imperador. Em 76 nasce a Gigante de Bariri, a Vermelho e Branco, a Imperatriz de Olaria, né? Que é uma das grandes escolas de samba, né? Marcou época também, através do seu fundador e um grande presidente, Davi Urias, né? A escola tem as cores vermelha e branca por conta em homenagem ao Serrano, também, que era um clube de futebol da nossa cidade. Na década de 70, nasce os concursos de fantasia, né? Um grande destaque para Francis, um excelente carnavalesco, e para o Eduardinho Rodrigues também, que eram os grandes destaques, né, dos concursos de fantasia. No final da década de 90, a escola de samba Browns acaba, né? É uma pena, que faz muita falta para o nosso carnaval. Também no final da década de 80 surge um dos maiores carnavalescos da história, que era Eloy Machado, fez um grande carnaval no Alunos do Samba. Em 1990, a gente ganha uma nova escola de samba, que é o Unidos do Amparo, desfilou pela primeira vez. Em 91, a gente ganha uma Acadêmicos do Prado, também, com as cores verde e rosa. Infelizmente, as duas não fazem mais parte do carnaval, né? E eu queria finalizar esse papo com vocês assim, dessa maneira. A gente encerrando exatamente ali nesse retorno dos desfiles para Alberto Brown em 1997, né? Eu já tinha dito que em 95 e 96 os desfiles foram na Euterpe. Em 97 eles voltam para Alberto Brown e eu quero deixar essa história do século, né? Nosso século atual, para um novo bate-papo com vocês, tá? Foi importante a gente relembrar aqui. Quero agradecer mais uma vez a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, a Secretaria de Cultura, por dar a oportunidade da gente participar do Festival Connect Art 2. E eu quero deixar o convite para vocês, para que a gente possa se encontrar no Connect Art 3, se Deus quiser, e a gente vai pegar daí, de fato daí, dos anos 2000 para cá. A gente poder contar detalhadamente toda a história dos blocos, né? Fazer um apanhado legal, como foi a construção dos blocos dos clubes, né? A construção do Rastafari para se tornar potência que é no Carnaval Friburguense, né? O Rastafari, que é um bloco fundado em 1996, né? Então a gente já poderia contar um pouquinho da história do blocão do Rastafari, que hoje carrega mais de 30 mil pessoas nos desfiles na Alberto Brown. Inclusive esse ano, por conta da pandemia, né? Estamos em 2022, no período de carnaval, o Blocão do Rastafari foi o único bloco em atividade durante esse período,
fez um baile de carnaval fechado. Mas enfim, tem muita história bacana. Vamos desenvolver mais os blocos de enredo. Vamos contar a história da Liber, que é a associação de blocos que veio realmente para poder agregar, né, e construir um carnaval melhor, um carnaval de rua melhor. Vamos contar o início também e toda a trajetória da banda dos 990 também, que é uma referência para o carnaval de rua da nossa cidade, né? Então aqui a gente fica aqui. Um agradecimento especial às nossas fontes, né? Davi Marcena, Janaína Botelho, seu Francisco Roen, enfim, que deram todo esse conteúdo pra gente. Agradecer toda a nossa equipe da América Eventos também, que fez um trabalho de pesquisa em cima pra gente ter essas informações, né, no contexto geral. E agradecer vocês por curtir esse bate-papo com a gente aí. A gente volta, hein? A gente volta contando a história dos anos 2000 pra cá, tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado.